Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os processos em segundo plano dentro do Dataverse. Se você trabalha com Power Platform, certamente você já teve a necessidade, por exemplo, de rodar um processo assíncrono, mas sem ter que ficar fazendo consultas, pesquisando se alguma coisa ficou pronta ou não, para ir em si fazer uma ação. Então, os background process, trabalhos em processos em segundo plano, vieram para auxiliar muito bem nesse processo. Então, hoje nós vamos ver sobre isso. Então, como criar um trabalho de processo em segundo plano, como utilizar ele, fazer o pooling verificando o seu status, certo? E também utilizando a parte de callback. Então, vamos primeiro aqui para a documentação, né? Então, entender um pouco mais de como ele funciona e alguns requisitos que ele precisa, né? Então, conforme eu expliquei para vocês, então as operações assíncronas, ou background operation, então são requests do Dataverse que vão ser processados assincronamente, certo? E que não precisa manter uma conexão com o Dynamics ali. E nisso a gente tem duas formas então de obter o resultado dessa operação, que nem eu falei para vocês ali no início do vídeo. Então a gente consegue receber ele no formato de callback, então eu consigo responder para um outro endpoint, ou também através de um plugin, tá, que eu posso criar dentro de um evento ou um background operation completed. Então, quando o processo for finalizado, eu posso ativar uma ação também, tá? E aí, óbvio que eu posso monitorar esse meu processo em segundo plano, verificando, validando se ele teve erro, se ele completou, se ele está executando, se ele está guardando recurso. Então, eu vou mostrar isso para vocês também. Mas óbvio que para poder executar precisa ter alguns privilégios, tá? Então, você precisa ter acesso de escrita e de leitura dentro da tabela Background Operations, tá? Que é onde ele guarda as informações, tá? E aí a gente tem duas formas de executar isso, né? De chamar. A gente pode chamar ele através do SDK, do Web API, e também a gente pode chamar ele através de um Power Automate. Porém, no Power Automate a gente vai ter que fazer mais alguns trabalhinhos ali, mas pode se ver também e até um consumo vai ser um pouco maior, mas daqui a pouco se você quer mandar só ele executar e depois o callback vai processar, não tem problema quanto a isso, você pode usar no Power Automate também, certo? Mas antes de tudo, vamos começar. Como é que a gente faz o uso então do background operations, né, das operações em segundo plano? Para isso, tá? O Dataverse ele informa aqui que precisa ser um custom API, tá? Então, nós vamos ter que criar uma custom API, certo? Para isso. Então, aqui eu já tenho aqui uma custom API que eu deixei criada, certo? Então, nós vamos simular aqui no nosso processo, então, que a gente vai pedir para gerar uma nota fiscal, certo? A nota fiscal vai ser gerada, vamos colocar dentro do Dataverse e com isso a gente vai ativar, né, enviar a informação para outro endpoint para que ele receba a informação que aquele processamento foi concluído e que ele possa tomar alguma ação sobre isso, tá? Então eu criei aqui então essa custom API, tá, chamada gerar nota fiscal, que o binding dela então é do tipo ent, passando para mim a minha tabela, então pedido de venda, tá? E eu já linkei também ele com o meu plugin, então tá com o meu plugin então linkado aqui que eu já mostro para vocês, tá? E também coloquei para poder apresentar para vocês então uma saída, né? Então eu coloco quando sair a execução com sucesso, eu vou colocar que a nota fiscal foi gerada com sucesso, o XML da nota fiscal, beleza? E abrindo aqui então o nosso código, tá? Do plugin aqui. Vou apresentar aqui o plugin para vocês então, certo? Ó, então a gente tem um plugin, tá? Plugin simples, mesmo processo normal de criar um plugin, tá? Que o Custom API ele trabalha também com as questões do plugin. Então aqui vem um ponto muito importante que é o que? As operações em segundo plano elas entram no mesmo limite do plugin normal, ou seja, elas têm até 2 minutos para rodar. Tá? Se ultrapassar, ele vai finalizar ela e vai dar como cancelada e com falha, beleza? Então, eu estou criando os meus acessos aqui, eu valido se a minha mensagem, né, se o que foi chamado é a minha custom API. Então, eu pego aqui os meus dados, certo? Então, eu vou lá, pego o target aqui, que é o meu pedido de venda, faço um retrieve para obter as informações, tá? E aqui eu dou um thread sleep, tá? Só para a gente poder exemplificar ele processando, certo? Então, eu deixo ele ali dormindo por um tempo, né? Ali parado para a gente poder validar os status. Faço um método de obter nota, né? Então eu chamo um endpoint que eu tô criando, que eu criei aqui para
para mim receber o XML de volta. Então eu chamo esse meu endpoint, ele vai me retornar um HTTP 200, eu vou pegar e vou salvar então o XML da nota dentro do meu pedido de venda. Vou atualizar e também vou botar, como eu falei para vocês, a minha saída, que é o resultado, dizendo nota fiscal gerada com sucesso. Então isso ele vai me dar essa informação, tá? E aí esse é o meu plugin, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente faz o básico, vai lá, registra, então ele já está aqui registrado. No caso de ser uma Custom API, porque nós vinculamos aqui diretamente a um plugin, tá? A gente não precisa criar nenhum tipo de step, tá? No caso da Custom API, a gente somente vincula aqui e ela já vai fazer essa função, tá? Essa ligação automaticamente com o plugin. Perfeito? Então a gente está criado aqui. Eu tenho o meu plugin que vai fazer o envio da minha nota fiscal. Vai fazer o envio para pedir a minha nota fiscal, né? Desculpe. E aí eu vou receber o XML, vou gravar e aí vou notificar então, né, um outro endpoint para que ele seja avisado quando for concluído, né? Beleza? E aqui tem um programa então que a gente vai fazer esse processo, tá? Então eu vou ler ele aqui para vocês também, para vocês entenderem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é criar o trabalho de segundo plano. Então como é que a gente cria o trabalho de segundo plano, tá? No SDK aqui hoje, tá? A gente não tem a mensagem da operação de segundo plano, tá? Do background operation. Então a gente vai usar um organization request, tá? Passando os parâmetros manualmente, tá? Então primeiramente aqui, conforme a gente pode ver na tela, eu estou criando a chamada da minha Custom API. Então eu estou pedindo lá para gerar a nota fiscal. Estou passando o meu target, então, meu pedido de venda, o ID do meu pedido, certo? E agora eu vou ter a minha background operation. Então eu tenho lá execute background operation, tá? E tenho parâmetro. E aí eu vou passar dois parâmetros, tá? Primeiro o request, então, que é o meu request aqui que eu tô descrevi, que vai ser executado. E aí tem outro parâmetro chamado callback URI, tá? Que é o quê? Qual vai ser o endpoint que vai ser chamado quando for finalizado, ou quando der falha para ele verificar, né, qual é o resultado. Tá? Então aqui eu vou pegar, vou mandar executar, ele vai me trazer um ID, certo? Então, que é o ID do trabalho de segundo plano, tá? Aqui a gente vai colocar em tela e vai retornar. Feito isso, a gente vai começar a consultar o processo. Então, nisso a gente pega o ID do processo segundo plano e vai na tabela Background Operations. E aí a gente consegue consultar. Então, aqui eu já coloco os campos mais padrões, né, que a gente utiliza. Então, name, o background state code, status code, parâmetro de saída, código de erro e a mensagem de erro. Tá? Então eu venho aqui, faço o meu retrieve, pego as informações, vou colocar em tela qual que é o status code e o state code, certo? E vou retornar do meu método aqui qual que é o status. Então, a gente vai ficar consultando aqui ele até ser diferente de um sucesso ou de uma falha, certo? Sendo um sucesso, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar o retorno. Então, como se fosse, vamos supor que terminou, eu avisei o meu endpoint vai pegar e consultar então essa informação, né? Quer saber o resultado, ou extrair o que teve ali de resultado, ou até mesmo, beleza, vou agora disparar para fazer alguma ação de pegar um registro novo, fazer algum processamento que é necessário. Tá? Então eu venho aqui e tem esse método aqui que eu criei, obter retorno do processo, que é onde a gente vai novamente na tabela, tá, de background operation, tá? Mas agora eu estou pedindo o nome, os parâmetros de saídas e um código de erros caso for a falha, né? Então eu pego a informação do retrieve, tá? Venho aqui e faço aqui, porque ele vem através de um JSON, né? Eu serializo aqui numa lista de string, tá? Num key value pair, para mim poder utilizar, tá? Então eu venho aqui, coloco as informações aqui e coloco como saída. Tá? Se for caso de falha, tá? Eu venho aqui e consulto o erro, certo? Então eu coloco o nome, código de erro e a mensagem, certo? Então vem aqui as informações. Perfeito? Então vamos agora testar e vamos simular então a situação, né? Então eu vou abrir aqui o meu Dataverse, certo? Já tem um pedido aqui, ó. Vamos gerar um aqui novo. Então eu vou vir aqui gerar um novo pedido de venda. Então, pedido de venda de novo carro.
eu vou selecionar aqui o meu cliente, seleciono o meu carro nesse caso, e ele vai automaticamente gerar um número de pedido aqui para mim utilizar, certo? Então ele utilizou aqui, tô sem nota fiscal, tá? Então eu vou pegar esse meu guide aqui que eu tenho e vou colocar na minha aplicação ali para simular então a chamada, né, da Custom API, então chamando um processo assíncrono. Beleza? Vou colocar aqui, vou colar então esse ID. Tá, deixa eu só parar que ele estava iniciando. Vou iniciar ele novamente. Então ele está aqui iniciando. Ó, então vamos pressionar uma tecla aqui qualquer, ele vai começar o processo. Ó, ele está executando então. Ó, ele já mandou, ele já gerou um ID, tá, pra gente. Então como a gente pode ver, ele estava pronto, mas aguardando os recursos. Agora ele está então preso, né? Mas está em progresso, então a gente pode ver que ele está sendo executado. Então eu estou a todo momento verificando, ó, ele está indo em progresso, certo? Ele vai durar ali um tempo, né, que a gente colocou, ó. Depois ele deu como completado, sucesso, certo? E aí quando a gente fez a consulta, por se ele for sucesso, nota fiscal gerada com sucesso, então já consegui obter. E se a gente olhar aqui também no nosso sistema, nos endpoints ali que eu cadastrei ali, tá? Eu posso ver que, ó, teve uma chamada. Então, ó, eu recebi, certo? O número do meu pedido, tive a minha resposta, tá? E aí, quando o próprio sistema do Background Operations acabou, ó, ele chamou o meu outro endpoint, ó, passando as informações. Então, ó, ele me passa qual que é o URL, no caso, para consultar através de uma Web API, certo? Da minha operação, qual que é o ID, tá? Qual que é o State Code, Status Code, que no caso é o nosso completo e sucesso. Perfeito? Então a gente já recebeu aqui. E quando eu olho lá na minha tabela, eu vim atualizar. Ó, o meu XML ali da minha nota fiscal está dentro do meu sistema. Então, com isso você pode ver que a gente consegue fazer, né, vários e vários usos dessa funcionalidade, né? Então eu posso fazer um processamento, chamar alguém para executar esse processamento, né? E aí com isso a gente pegar e responder para outro sistema, tá? Então eu posso eu mesmo fazer operações dentro do Dataverse e também chamar outro sistema. Eu posso enviar uma informação de outro sistema, receber, que nem a gente fez aqui, e notificar outro sistema, ou até mesmo notificar o próprio Dataverse, então, para fazer uma ação. Então ele tem diversas utilidades, né? Esse modelo aqui. E com isso você não precisa ficar com aquela situação de eu vou ficar consultando se isso tá aberto ou não, já recebeu a informação a todo momento. Então o próprio a operação ali em segundo plano vai te avisar, né? Ela consegue te sinalizar quando foi finalizado e você verificar se teve erro, se não teve. Então você não precisa ficar, por exemplo, com a tela aberta do usuário, o usuário não precisa ficar toda hora ali, então não depende de você estar com a conexão ali toda hora executando, consultando o registro, se foi criado ou não. Muitas vezes eu vejo o pessoal fazer isso, né? O pessoal cria manda executar, por exemplo, uma custom action, por exemplo, e fica de momentos a momentos executando para ver se vai achar algum registro, alguma coisa, para aí sim pegar e fazer a operação. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente pode mandar, o usuário pode até fechar a tela e depois da operação você pegar e fazer o que é necessário, né? Então não precisa do usuário ficar preso na tela, né, ali, né, com a execução no JavaScript, alguma coisa assim, tá? Então isso vai ajudar bastante para quem tem esses processos que precisam rodar e não precisa que o usuário esteja fazendo a interação junto, certo? E aí, me diz o que você achou do vídeo aí, comenta mais sobre um pouco sobre as operações assíncronas, faça testes, valide o código. Eu vou deixar aqui na descrição o link do GitHub, tá? Com código para vocês pegarem também e trabalharem, perfeito? Tá? Então agradeço desde já, deixa o seu like, tá? Compartilha com o pessoal para o pessoal conhecer mais sobre essa funcionalidade.